dia, bem-vindos a mais uma edição de Olhar de Lince. O meu nome é Filipe Carvalho. Como sempre, estou na companhia de Pedro Filipe e Pedro Cabrita. Bom dia aos dois. Bom dia. Bom dia. Hoje vamos falar do maior acontecimento de ontem, da demissão de Vítor Gaspar, ex-ministro das Finanças. Vai ser substituído por Maria Luís Albuquerque, que curiosamente da parte da manhã de segunda-feira ainda era secretária de Estado, quando deu uma conferência, fez um briefing aos jornalistas, mas da parte da tarde o seu nome já era o escolhido para ocupar agora a pasta das finanças. Pedro Filipe, a escolha de Maria Luís Albuquerque faz sentido para a saída de Vítor Gaspar? Faz sentido na ótica deste governo, em que, assim, eu acho que mais que mudar o Ministro das Finanças, faria mesmo sentido era mudar a política financeira. E isso eu não acredito que vá acontecer. Acho que de facto a imagem de Vítor Gaspar já estava demasiado gasta. Acho que a própria paciência do Ministro para estes assuntos e essas questões já estava gasta, a sua credibilidade já estava afetada. E então, é como sempre acontece na política, quando um Ministro individualmente dá muita má imagem ao Governo e faz descer muitas estatísticas e muitas sondagens, tal como aconteceu com Miguel Relvas, é sacrificado. Mas achas que aqui se muda-se o jogador, mas a tática mantém-se? Sim, a tática vai se manter. É continuidade, não é? Ela já era secretária de Estado, é política de continuidade. Não há qualquer tipo de indicação de que a política financeira se vai alterar. Aliás, até como disse o Ministro das Finanças alemão, acho que foi a escolha acertada. A Alemanha está muito contente, está triste, por um lado, pela saída do seu amigo Vítor Gaspar, está contente pela escolha que foi feita, porque é uma escolha da continuidade, de alguém que vai continuar o mesmo tipo de política, que é muito bom para Portugal, esse tipo de discurso que já conhecemos. Ou seja, não vai mudar nada a não ser a figura do ministro. Vai aparecer alguém com maior capacidade de comunicação, alguém que tem mais capacidades políticas do que Vítor Gaspar. No fundo foi um swap, não é? Fizemos aqui um swap ministerial. Pedro Cabrita, olhando para trás no percurso de Vítor Gaspar neste governo, ele foi uma escolha direta de Pedro Passos Coelho. Já se falou de que Vítor Gaspar tinha pedido admissão por várias vezes, a última terá sido no final do ano passado. Mesmo assim, aguentou-se até agora com todos os acontecimentos que se passaram, com as previsões erradas da economia portuguesa. Vítor Gaspar fez um bom trabalho a nível nacional ou fez um bom trabalho a nível internacional? Bem, relativamente ao trabalho nacional, acho que toda a gente concorda que não fez um bom trabalho. E a prova está nas previsões todas que fez e que todas deram erradas. Portanto, é impossível nós podermos dizer que Vítor Gaspar fez um bom trabalho a nível nacional. A nível internacional, fez um bom trabalho porque fez tudo aquilo que os credores internacionais pediram para fazer. E, tal como o Pedro falou, o ministro alemão veio confirmar, veio avaliar a sucessão do Ministro das Finanças português, que é uma coisa que eu não me lembro de alguma vez acontecer. E ainda por cima refere que ainda bem que foi escolhido um aliado do Ministro Gaspar e que por isso estamos contentes com essa situação. Não faz sentido. Não tem que ser o Ministro alemão a confirmar, a avaliar e a dar crédito a um novo Ministro das Finanças. Acho que é uma coisa completamente ridícula e mostra o ponto em que nós estamos em termos de autonomia política e de escolha de novos governantes. Mas diz-me só uma coisa, a saída de Vítor Gaspar custa mais agora ou já devia ter acontecido há mais tempo? Vítor Gaspar escreve uma carta aberta ao Primeiro-Ministro, que é uma coisa que também é original. Eu nunca vi ou não me lembro de um ministro demitir-se e escrever uma carta aberta ao Primeiro-Ministro, onde, e aí justiça lhe seja feita, ele admite uma série de erros que comete. E ainda abre a ferida quando refere que há falta de coesão dentro do governo. E somando a isso, diz claramente que já tinha pedido admissão em outubro passado e que o Primeiro-Ministro lhe pediu por sei lá o quê, não é? Para ele ficar até ao final da 7ª avaliação. Ele diz que cumpriu, ou seja, vê-se perfeitamente que ele teve ainda mais de 6 meses em desacordo com a posição que ocupa e finalmente, já completamente esgotado, diz e reafirma na carta várias vezes que era ao fim da linha, que já não tinha mais nenhuma hipótese. O problema aqui, político, é que Vítor Gaspar era o Primeiro-Ministro. Na minha ótica, em termos de escolhas políticas económicas, políticas financeiras e fiscais, o Ministro Gaspar era o Primeiro-Ministro. E eu agora vejo aqui um enorme vazio, porque esta nova Ministra, e se não vejamos, passa de Secretária de Estado do Tesouro para segundo
do governo. Eu acho que isto é um... Não, podemos... o governo já foi clarificado que ia passar a ser Paulo Portas. Ou seja, isto, já é um há- grande avanço. Isto é uma vitória. Mas lembras-te que já uma vez Atenção. Paulo Portas era o segundo e depois numa entrevista Mas Pedro atenção. Passos Coelho veio dizer que não. Mas não vai ser uma ministra nova era isso a mesmo, entrar, era vai isso ser mesmo uma que eu ia nova governo. perguntar. Isto é uma grande vitória do PP. Será Paulo Portas aqui o grande vencedor no meio desta história, o grande vencedor? Ou seja, já se percebia que havia aqui atrito entre Vítor Gaspar e Paulo Portas e claramente E as Paulo farpas, Portas farpas passa para o segundo na lugar. carta de demissão estavam todas lá, para a falta de coesão. As farpas eram todas para o PP, não é? E Vítor Gaspar refere-se ao Primeiro-Ministro como o fardo e quase diz que tem pena do fardo que lhe deixa, que é levar... E até critica a liderança dele, porque lhe pede numa nova liderança, não em termos de homem, mas uma nova liderança no Conselho de Ministros. Portanto, claramente, ele dá ali uma machadada no Primeiro-Ministro. Dá, claramente. Percebem-se ali as dissonâncias entre os dois. Mas a questão é, eu acho que isto é uma vitória clara do PP, ou pelo menos um acréscimo de importância do PP dentro do próprio governo. Porque também estava a fazer já muito barulho, não é? Porque o PP, quer dizer, sempre foi frontalmente contra tudo o que Vítor... É daquelas coisas que nunca percebemos bem, já discutimos aqui várias vezes, que é o Executivo chega a toda uma decisão e depois há sempre uma parte do Executivo que vem dizer nós não concordamos com nada disto, estes gajos são doidinhos, bocado só um faz mal governo ao país. esquizofrénico, não é? Nós só apoiámos isto para o governo não ter patriotismo. e a crise política, ou seja, aquela coisa, nós apoiamos uma coisa que vai fazer mal ao país por patriotismo. A coligação Faz todo mantém-se sentido. por causa de Paulo Portas agora? A coligação mantém-se sempre por causa de Paulo Portas. Paulo Portas tem sempre o as na mão. Mas é continua neste momento, ou tem mais força do que era antes, ou continua a ter o mesmo poder? Não, o que eu digo, tem mais força. Neste momento é oficialmente a segunda figura deste executivo. Era Vítor Gaspar, toda a gente o sabia, e neste momento é Paulo Portas. Não sei como é que vai ser a relação de Paulo Portas com esta nova Ministra das Finanças. Também não sei se esta nova Ministra vai aligerar alguma coisa. Não muito, nunca será muito. Mas esta nova ministra teve vários diferentes com o Vítor Gaspar. Aliás, toda a gente do Ministério das Finanças teve diferentes com Vítor Gaspar. Eu acho que toda a gente mesmo, quando dizes toda a gente teve diferentes com Vítor Gaspar. Esquece-me disso, toda a gente do PSD, toda a gente do BP, já não falo das pessoas nas ruas. Como é que vocês classificam esta história de Maria Luísa Albuquerque, das declarações que teve em relação aos contratos swap, de Vítor Gaspar e depois da Esteira dos Santos? Há aqui uma falta de comunicação ou alguém está a mentir, em termos de outras palavras? Alguém está a mentir, claramente. E isto vai pesar, e esta ministra vai ter já um fardo, nas palavras de Vítor Gaspar, muito pesado, que é, ela ainda agora chegou e já tem N motivos para ser contestada. Ela, a semana passada, foi acusada de mentir no Parlamento. Exatamente, no inquérito parlamentar. Toda a gente ficou claramente com essa noção. Ela vai dizer, não sabia nada. Ninguém me falou de swaps. Mas alguém acredita nisto? E como é que uma secretária de Estado, que publicamente é acusada de mentir no inquérito parlamentar, acaba por ser Ministra das Finanças? Na minha opinião, acaba porque de manhã Paulo Macedo não quis ser Ministro das Finanças. De manhã ou já há muito tempo Paulo Macedo não quis? Não, vamos lá ver uma coisa. O Primeiro-Ministro já sabia que o Vítor Gaspar se iria demitir hoje de manhã, ou ontem de manhã. E a nova Ministra das Finanças foi fazer o briefing como Secretária de Estado. Isto não faz sentido. O que me dá a interpretar é que de manhã a Secretária de Estado exatamente, não ia ser Ministra. Portanto, não fazia sentido. Era queimá-la. Também achas o mesmo, Pedro Filipe? Ou achas que isto foi um bom trabalho de marketing a esconder a comunicação ao país? Bom trabalho nunca foi. O trabalho é sempre mau. A questão não sei. É de uma como cabrita. Ou há aqui uma surpresa de, oh meu Deus, agora não temos ninguém e vai ter que ser esta. Ou então, de facto, é um trabalho mesmo muito mau de comunicação. Devemos pôr uma pessoa a fazer um comunicado de manhã enquanto Secretária de Estado e anunciar que à tarde a Secretária de Estado que falou, afinal vai ser Ministra. Não tinham um treinador, foram buscar o treinador dos Júniores. E a senhora que ontem limpava as salas, afinal vai ser Secretária. E o Governo ainda tem legitimidade para governar nesta altura? Com esta saída de um grande peso pesado do elemento do Governo de Pedro Passos Coelho, ainda existe, e nós falámos disto já várias vezes, mas com esta saída, é uma saída que abre uma ruptura muito grande, ainda há capacidade para o Governo se aguentar? Sim, a saída de Vítor Gaspar não tira a legitimidade ao Governo, quer dizer, as pessoas não votaram, como o próprio fez questão de dizer, as pessoas, não foi eleito pelo povo. Mas publicamente, ele fez questão de dizer, politicamente o Governo perde força. Não se mudar a política, se calhar até podia ganhar força. Eu acho que Pedro Passos Coelho, se fosse inteligente politicamente, aproveitava esta saída de Vítor Gaspar, se calhar até deitava em Vítor Gaspar a responsabilidade da política que está a correr mal, exatamente, e tentava refrescar, coisa que não fez, porque eu, se fosse Pedro Passos Coelho, aproveitava esta saída de Vítor Gaspar para fazer
uma refrescada neste governo, limpar Não algumas, sei como é que este algumas governo caras. uma remodelação, acho que Vai fazendo remodelações a pouco e pouco, à medida que as pessoas vão saindo, quer dizer. os mais impopulares, está é real. A minha conclusão é que eu acho que ninguém quer ir para o governo. Acho que esse é o problema principal. Portanto, só podem subir aqueles que são secretários de Estado, subirem ministros. Já estão queimados, não é? Já estão queimados. Passando para um tema internacional, vamos conversar um pouco sobre Edward Snowden, o antigo funcionário do governo americano, que publicou uma série de documentos, especialmente a revelação de um programa informático utilizado pelo governo americano chamado PRISM, que conseguia adquirir informação pessoal de vários sites, desde o Facebook ao Google, até mesmo acessos a telemóveis, e que claramente, ou não, dependendo das visões, pode ser ou não uma invasão de privacidade. Neste momento, o seu paradeiro é relativamente desconhecido, sabe-se que está na Rússia, já pediu asilo político, no entanto, o futuro dele é incerto. Do vosso ponto de vista, e pergunto isto aos dois, ele pode ser considerado um libertador, ou seja, uma pessoa que faz as coisas e deu a conhecer esta informação para o bem dos outros? Ou vai ser um libertador que vai ter o mesmo fim do Julian Assange ou do soldado americano que eu já aqui uma vez trouxe. Bradley Manning. Exatamente, vai ser um libertador que durante muito tempo toda a gente se vai lembrar, depois vai cair no esquecimento, e quando cair no esquecimento as autoridades vão, das duas uma, ou tratar dele como ele merece, e nos Estados Unidos, pela administração norte-americana, ele vai ser tratado, julgado e punido como um traidor. Mas quando dizes ele merece, discordas daquilo que ele fez? Ele merece em Não, termos eu da digo como ele administração merece, estou a americana. falar no sentido, exatamente, o Pedro percebeu-me. Claro que eu acho que ele não merece esse tipo de tratamento, ou seja, alguém que venha a público, que revelar coisas que nos chocam a todos. Porque, no fundo, Põe em causa relações bilaterais de vários países. Vários países, ou seja, as declarações hoje de John Kerry são completamente ridículas, dizendo que não, nós espiamos os nossos parceiros da União Europeia, mas isto é prática comum. Todos os grandes países as fazem. Não quero comentar muito mais sobre isto, mas acho que toda a gente faz isto. A sério, é isto que têm para dizer aos seus aliados, os Estados Unidos? São acusados de espiarem embaixadas de Inglaterra, Espanha, Alemanha, os seus aliados, principais aliados. Sedes da União Europeia, sedes Tudo, da ONU. tudo, espiam tudo. E Pedro, tu vês este tipo de situações que cada vez são mais usuais, vês como uma nova forma de terrorismo, ou o futuro do terrorismo, digamos assim, ou uma capacidade para atingir a verdade? Eu acho que isto não tem nada a ver com terrorismo, nem contra o terrorismo. Eu acho que isto é uma prática comum que os Estados Unidos nunca deixaram de fazer e que apenas agora existem certas pessoas que denunciaram, porque eu acho que isto sempre aconteceu. Os Estados Unidos não se lembraram de fazer isto agora, nunca deixaram de fazer desde o tempo da Guerra Fria, e aqui o problema não é os Estados Unidos fazer isto, mas é a União Europeia e outros países não se imporem contra isto. Porque eu pergunto, se fosse a Líbia a fazer isto, o que é que acontecia? Se fosse o Irão... Não tem capacidade para fazer. Não do mesmo modo, mas de alguma maneira deverá fazer também. Se fizer, o tratamento tem que ser igual. Eu acho que, na verdade, há aqui um pouco de hipocrisia. Eu acho que, na verdade, todas as superpotências o fazem. A Rússia também o fará e só não o faz se não puder. E a China também o faz e só não o faz se não puder. E a Grã-Bretanha também há de fazer, e é por isso que todos os países têm serviços secretos. E pensarmos que não, eles estão só a espiar os inimigos da liberdade. Não, porque também o fazem até por questões económicas e por questões de posicionamento estratégico. Todos o fazem. Todos o fazem. Mas a verdade... Chocamos-nos. Mais ou menos como falsas virgens, não é? Eu acho que, sabem o que é que vai ganhar muito com isto? Acho que é Hollywood. Temos de ganhar argumentos para vermos filmes espetaculares. Reparem nos contornos caricatos desta história. Alguém que está dentro dos serviços secretos norte-americanos espalha informação secreta norte-americana e de repente está na Rússia. Foi por isso que os Estados Unidos começaram a tremer. Reparem, ele está na Rússia. Parece um outubro vermelho. Os Estados Unidos. Não, neste momento já saiu um Aston Martin de Inglaterra e James Bond já foi salvar o... Claramente. Neste momento já há aí um Bourne qualquer atrás dele. Porque ele está na Rússia, o maior país, e os Estados Unidos deixaram bem claro que disseram à Rússia e à China ai de vocês. E a Rússia e a China tentaram limpar as mãos e disseram ele não vai ficar cá, ele pediu asilo ao Equador. Quando a gente pede o Equador asilo, serve sempre para tudo. O Julian Assange está há 2 anos na Embaixada do Equador em Londres. E de repente, ele vai para o Equador, está a gente à espera do avião, não está nesse avião, não estavam reunidas as condições e agora ele já pede asilo à Rússia. A Rússia tem uma batata quente nas mãos. Eu não acredito que eles vão lá ficar com ele porque ia ser demasiado nefasto para a estabilidade política do mundo inteiro. A Rússia dar asilo a alguém que os Estados Unidos consideram um espião. Vamos ver mais Edward Snowden no futuro, Pedro Cabrita? Sim, a prática e a história tem-nos dito que isso tem acontecido. Quer dizer,
Já aconteceu nos casos que o Pedro referiu e vai continuar a acontecer. Eu pasmo é como é que a União Europeia, que neste momento está a efetuar um acordo bilateral de comércio livre, que é uma coisa, isto é uma ironia. E nos Estados Unidos já sabem que nós vamos aceitar E esta semana, já nos ouviram. Já sabem que Obama foi recebido pela chanceler alemã e nada disto foi falado. Quer dizer, acho que é um bocadinho andam a assobiar para o lado nestas questões, que para mim são questões muito importantes e gravíssimas e que deviam ser debatidas ao mais alto nível. Eu confesso que me orgulho de saber que a administração norte-americana lê os meus comentários no Facebook. Espero que eles riam tanto como a vontade que eu tenho de fazer rir as pessoas que me leem. Bom, e hoje o nosso Minuto Livre é da autoria do Filipe Carvalho. Bem, neste Minuto Livre, hoje, eu queria falar de que na China esta semana entrou em vigor a Lei dos Direitos dos Idosos. Esta lei obriga a filhos adultos, tenham eles a idade que tiverem, a visitarem os pais, correndo o risco de incorrerem em multas ou até mesmo pena de prisão. Na base desta lei está a convicção do governo chinês de que os idosos não devem ser negligenciados, maltratados ou abandonados. Numa primeira instância, quando eu li a notícia, achei que esta lei servia mais para forçar as relações familiares, tornando-a mais uma obrigação do que num próprio ato de dedicação. Contudo, pensei no caso do nosso país. Estatisticamente, mais de 200 idosos todos os anos são abandonados em hospitais, em lares ou em instituições como se fossem animais em plenas férias de verão. Em Portugal o número de idosos é elevado e tem tendência para aumentar. Cada vez mais vamos na rua, vamos olhando para as pessoas que podem ser avós de alguém e que vivem no limiar da dignidade enquanto mexem em caixotes do lixo à procura de algo para comer. Isto sem falarmos que estão doentes ou nos que não conseguem sair de casa. Abandonar um idoso é um crime. Antes de cá estarmos nós, foram eles que lutaram, que viveram em épocas muito difíceis e que também fizeram mudanças no país ou simplesmente nos deram carinho. Merecem mais e merecem melhor. Se a dedicação familiar é um valor que se perdeu no meio da crise, então é a obrigação de alguém, de nós ou até do governo, de proteger e defender os mais velhos, a bem ou a mal. Se não forem os seus próprios filhos ou os netos, então que seja uma lei. Porque um dia nós vamos ser velhos e o que nos fazem hoje também não vamos gostar que nos façam no futuro, para o melhor ou para o pior. Esta foi mais uma edição de Olhar de Lince. Já sabem que podem sempre enviar sugestões de temas para olhardelince.fm@gmail.com. O programa vai repetir na próxima quinta-feira. Até lá, desejo-vos um abraço, da minha parte Filipe Carvalho, e também da parte de Pedro Cabrita e Pedro Filipe.